Olá, sejam bem-vindos ao programa Diversidade e Inclusão. Eu sou Valtair Silva, você está aqui na TV Mon HD, canal 6 Net Claro Montenegro. E eu hoje estou aqui recebendo o professor José Breno da Cruz, professor da Escola Técnica Liberato de Novo Hamburgo, professor? Perfeito. Então, vou compartilhar aqui com o professor Breno hoje algumas questões relacionadas às tecnologias assistivas, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A gente vai ampliar um pouquinho esses assuntos na sequência. Eu agora inicialmente quero falar um pouquinho dos nossos apoiadores aqui do programa Diversidade e Inclusão, que são aí a Sol RS Energia Solar, através do celular ou WhatsApp 51996 711736, a Vícios Modas, moda feminina, na rua Capitão Cruz, no centro aqui de Montenegro, e o Sicredi, Cooperativa de Crédito Ouro Branco, no centro de Montenegro e no bairro Timbaúva. Esses são os nossos apoiadores. Lá na telinha está aparecendo ali as informações também dos nossos apoiadores. Então, professor Breno, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Aldair. Um olá a todos, aos telespectadores, aqueles que vão nos assistir depois no canal do YouTube, e dizer, Aldair, da alegria de estar contigo aqui. Nós já temos uma relação já há bastante tempo, sim, especialmente a partir dos contatos com a Deves de Novo Hamburgo, mas também depois em outras atividades a gente compartilhou algumas informações. Saudar a TV Mon por propiciar que uma pessoa com deficiência, então usando uma linguagem mais direta aqui, uma pessoa cega, possa estar à frente de um programa que é da diversidade e inclusão, que me parece que é uma questão que a sociedade tem andado em passos de tartaruga. Verdade, professor. Nós dois já conversamos sobre isso em outras oportunidades. Eu diria que nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele foi aprovado em julho de 2015, então, por caráter de lei, ele entra em vigor 6 meses depois. Então, ele entrou lá em janeiro de 2016, a Lei 13.146. Isso. Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que define uma série de atribuições para a sociedade nessa perspectiva da inclusão e da diversidade. Eu ainda continuo percebendo de que, de fato, é um estatuto que ainda tem imensa dificuldade na sua implementação, inclusive nos meios de comunicação. A gente tem visto, por exemplo, que a questão da língua de sinais, que a Libra, ele até tenha tido alguma aplicação, mas, por exemplo, numa outra área que eu acho fundamental, porque a Libra ela é para as pessoas surdas. Sim. As pessoas cegas que assistem televisão, e esse é algo estranho dizer isso, Sim. Como assim uma pessoa cega que assiste televisão? A pessoa cega deveria ter os processos de audiodescrição. Exatamente, eu queria chamar a atenção, eu não falei no início, professor, mas eu queria chamar a atenção desse ponto, da questão da audiodescrição, Então eu até peço para você iniciar aqui fazendo uma breve descrição aqui do nosso espaço. Perfeito. Primeiro, deixar registrado que eu não sou audiodescritor. Sim. Mesmo que a profissão ainda não esteja regulamentada, mas de alguma forma, em função das atividades que a gente tem, a gente acaba lá conhecendo um pouco. Se eu fosse fazer rapidamente, o que é para os nossos telespectadores poderem entender isso, Se nesse momento lá, o Ricardo lá da Deves, a Lucimara, eu tenho várias pessoas, amigos cegos que são das redes sociais. Se eles estivessem nos assistindo, então aqui eu fiz um sinal aqui, entre aspas, Aldair, pudesse assistir, diria assim, provavelmente a câmera esteja identificando. Então, o que seria a audiodescrição? É tentar descrever para quem está nos assistindo qual é o ambiente.
Eu vou descrever o ambiente de forma maior, não é o que as pessoas estão assistindo agora. Mas nós estamos, então, a autodescrição é descrever o ambiente que nós estamos e as pessoas estão aqui. Então, se eu fosse fazer a audiodescrição desse estúdio, que é muito mais do que as pessoas assistem nesse momento, eu diria que nós estamos numa sala de aproximadamente 4 metros por 4 metros, com o pé direito em torno de 3 metros, com paredes claras ao fundo, o que o telespectador não vê nesse momento. A gente tem uma imagem muito linda do cais do Porto, tirado de dentro do rio, com os prédios ao fundo, com a iluminação e bem ao fundo o Morro Montenegro. Mais à esquerda da minha posição tem o logotipo de Cidade em Debate, TV Mon HD, e mais uma ampliação da imagem do cais do Porto. Para quem está nos assistindo, então, está o Valdair de um lado e o professor José Breno, então, do outro. O Valdair veste uma camisa rosa clara, uma calça brim escura, está sentado numa poltrona marrom. Eu uso também uma calça de brim, uma camisa verde claro. E no centro tem uma mesinha posicionada com alguma decoração e no meio a imagem também da TV da TV Mon HD. Então, para dar uma ideia, então, né, quem está assistindo é cego, de alguma forma consegue entender o que é o ambiente. E a última informação aqui que eu acho importante, o menino, né, o Rodrigo, que faz a assessoria aqui, ele fez isto. Como o Valdair, ele é cego, e, por exemplo, se nós estivéssemos usando uma caixa de som aqui, ele iria se guiar pela posição da caixa de som, porque Exato. O cego, ele se guia, né, pela voz. Então, o que o Rodrigo fez para mostrar onde estava a câmera? Como é que o Rodrigo vai mostrar onde é que está a câmera para o Valdair? Não enxerga. Que não enxerga. Ele se posiciona atrás da câmera e diz onde é que está a câmera. Isso. O Valdair, pela sensibilidade que é muito maior de qualquer ouvinte, né, muito maior, ele identifica que aquele é o ponto onde a câmera está. Então, rapidamente, um pouco da audiodescrição, que é algo que falta nos eventos, por exemplo, né, falta nos meios de comunicação. Isso que o professor Breno acabou de falar é uma tecnologia que possibilita, né, não dá para dizer tecnologia, né, professor? Não, mas pode ser considerada tecnologia, sim. Pode sim. Né? Mas é um meio que possibilita a pessoa com deficiência visual total, que não enxerga nada, a poder se posicionar, muitas vezes, no ambiente, né, justamente porque a gente usa muito através da voz, né, para se localizar. Então, se a gente está num espaço onde tem caixas de som, muitas vezes está lá o cego olhando lá para a caixa de som, mas as pessoas que estão se comunicando estão para um outro lado, né? Perfeito. Então, esses são os meios. Isso é a tecnologia assistiva, né? O Sim. conceito da tecnologia assistiva é toda a parte de engenharia, vamos chamar assim, mas também é de processos e de meios. Então, são recursos que auxiliam. E ainda tem uma outra área que a gente chama lá de comunicação alternativa. Tem a professora, acho que é Elizabeth, eu não vou lembrar o nome dela agora, da URGS, que já desenvolve isso há muitos anos, há mais de 10 anos, né? Que é buscar, então, forma de comunicação para pessoas com algum grau de deficiência mental e intelectual, que não são alfabetizados, né? Não conseguem alfabetização, ou também para alguns espectros de autismo. Sim. Então você usa lá algumas figuras, é como se fosse a língua de sinais, só que não é feito com as mãos, usa algumas figuras para que essas pessoas com algum grau de deficiência mental intelectual ou de autismo possam, na sequência das imagens, possam acompanhar. Eu acabei esquecendo de dar uma verificada agora antes de entrar aqui no estúdio, mas tem lá o hino nacional. Se nós procurarmos no YouTube o hino nacional com comunicação alternativa, hino nacional com comunicação alternativa, nós vamos ver ali. É como se fosse uma legenda, só que como essas pessoas não são alfabetizadas, não adianta colocar letras e palavras ali. Sim. Então coloca símbolo, né? Uhum. Então esses símbolos dá sentido para aquilo que as pessoas estão podendo acompanhar.
Exatamente. Isso são possibilidades, né, que há um tempo atrás jamais a gente pensava, né, professor? Perfeito, perfeito, né? Na verdade, quando a gente fala aqui, né, Waldeir, inclusão e diversidade, nós estamos falando em resgatar pessoas que a sociedade se encarregou de isolar. Sim. Quantas pessoas, provavelmente você muito mais do que eu, ou quem está nos assistindo, quantas pessoas, às vezes, cadeirante, por exemplo, ficam em casa quase que permanentemente, né? Eu nem vou falar no cego lá, mas o cego, o surdo, o cadeirante, o autista, o deficiente intelectual mental, eram pessoas que eram apartadas da sociedade. Sim. Elas ficavam isoladas, inclusive havia alguns espaços para isto, né? Lembrar aqui os hospícios, né? Que era algo terrível. Muitas pessoas, por exemplo, autistas, elas eram internadas, isoladas completamente da sociedade. Como é que tu faz essa inclusão? Como é que tu trabalha a inclusão? Tu trabalha a diversidade com inclusão, porque se não for assim, não vai acontecer. Como é que você faz isso, né? Agora, por exemplo, você mesmo, Waldeir, e aqui eu te parabenizo de novo, você compartilhou ali uma ação da Prefeitura de Montenegro, que é buscar um novo código de mobilidade, né? Sim, o plano de mobilidade urbana. Perfeito. O plano de mobilidade urbana, se não ouvir o cadeirante, o cego, o idoso, né, não vai ser um plano de mobilidade. As nossas calçadas são acessíveis? De forma alguma, né? Você deve sofrer um cadeirante em algumas regiões. Agora, lá tem uma obra bonita, né? Bonita. Eu não vou avançar além disto. Sim. Nas rótulas aqui da BR-240 ali. Ontem eu estava viajando, cheguei de viagem, e eu me deparei com um quebra-mola enorme, monstruoso. Hoje, inclusive, eu vi agora rapidamente uma matéria do jornal IBA mostrando um carro, uma caminhonete, um furgão, quase que voando, passou mais rápido. Sim. Mas não é isso que eu vou falar. Tem uma travessia ali para pedestre, tem uma sinalização de pedestres. No meio da pista não tem um cordão, sim, tem uma elevação. Você, por exemplo, com uma bengala, talvez você consiga identificar, sim, e passar. Sim. Eu não tenho bem certeza, mas eu acho que você vai passar, inclusive, em cima de um bueiro, além de cima de um bueiro. Se for um cadeirante, ele não tem como atravessar a RS. Então você faz uma obra, e aí nós vamos entrar numa outra área, né, Waldeir, que você também domina muito isto, que a gente chama de desenho universal. Quando você faz uma obra, você tem que trabalhar com a ideia do desenho universal. O que é o desenho universal? É prever essas demandas para que não fazer remendos depois, né? Exatamente. A gente chama de natividade. O celular, por exemplo, o seu celular, por exemplo, aliás, o meu também, a maioria dos celulares, eles têm um princípio da natividade. Então lá já tem o leitor de tela, né? Já tem, sim, ali, se você pedir a hora, ele vai te dar a hora. Tem todos esses mecanismos ali que é para trabalhar com o princípio da natividade. Então você já concebe a tecnologia, isso é tecnologia assistiva na sua essência. Você concebe a tecnologia assistiva com o princípio da natividade. Então você não vai fazer uma adaptação depois. E a obra a partir do chamado desenho universal, porque senão você vai ficar fazendo remendo depois. Exatamente. E como você não prevê o deslocamento de um cego ou de um cadeirante, talvez a posição que está hoje aquela travessia não fosse a mais ideal, talvez fosse, eu estou aqui só pressupondo, certo? Não estou aqui julgando e muito menos criticando, eu estou trazendo aqui para a gente pensar sobre isso. Talvez tivesse que ser 5 metros abaixo, 5 metros acima, eu não sei, né? Mas quando você trabalha com a ideia do desenho universal, você trabalha com isso. Mesma coisa as calçadas. Um outro dia eu vi uma calçada que usava o piso tátil, Waldeir. Uhum. E aí as pessoas que fizeram, elas acharam mais, porque tem 2 tipos de piso tátil. Sim. O que é um retângulo, que dá a ideia da continuidade, do seguir em frente, né? Sim. E o outro que são pequenas circunferências, que é o cuidado. Então, alerta, perfeito, né? Eu estou intrometendo aqui de novo, mas só para dar um exemplo.
E as pessoas que montaram esse piso tátil, elas acharam mais bonito o piso alerta. Sim. Então, todo o percurso é alerta. Bom, se você for nessa calçada, Valdeir, você vai se estressar, porque você vai caminhar 20, 30 metros só no alerta, e não tem alerta nenhuma. Então, as pessoas usam o piso tátil da bolinha, né? Vamos usar uma linguagem mais simples aqui, porque acham mais bonita. Olha quanto falta de informação, né? O quanto é importante esse espaço que tu tens aqui. É importante, professor, justamente você entra em vários aspectos aqui da questão de acessibilidade, né, e do desenho universal, né, que é aquele espaço, né, pensado para todas as pessoas, para que todas as pessoas possam ter acesso com tranquilidade, com facilidade àquele espaço, né? Você traz aqui a questão da RS 287, né? A gente, nossa, recebeu no Conselho várias reclamações, né, por conta da falta de acessibilidade que você apontou. Né? E nós temos aqui na cidade, né, vários exemplos, né, de calçadas, com colocação do piso podotátil irregular, né, da forma errada, né, que vai acabar às vezes causando um problema para a pessoa. Porque, por exemplo, você está numa calçada que tem, ao invés dela ter o piso contínuo, né, que é o retangular, ali ainda tem o piso aquele da bolinha, né, que é o piso de alerta. Então a pessoa não sabe, pô, mas aí o que é aqui agora? Será que tem algum obstáculo? Será que tem uma esquina? Será que tem alguma coisa que eu possa bater e me machucar? Né, porque o piso de alerta justamente ele serve para isso, né, para alertar a pessoa que à frente pode ter um perigo, né? Um obstáculo. Um obstáculo. O alerta está emitido. Vai ter aqui uma bifurcação, vai ter um poste, vai ter uma árvore, né? É para alertar que essas pessoas possam fazer isso. Isso reforça essa ideia que a gente tem conversado em outros momentos também, né, Valdeir, da necessidade de uma formação mais permanente das pessoas, né? Eu fico pensando em que momento, por exemplo, os nossos alunos, eles identificam, eles conhecem isso, né? Porque isso é uma formação básica. Isso é uma formação que dura 3, 4 minutos, você não precisa fazer uma tese de doutorado em cima disso, né? Você traz o piso, põe uma venda no aluno, né? E faz ele com uma bengala, vê a dificuldade que é no deslocamento num ambiente público, né? Que é o deslocamento que as pessoas fazem. A não existência desses mecanismos remete àquela ideia inicial da inclusão. Você não inclui na medida que não oferece os meios. Sim. E agora nós vamos estar nós já estamos, e acho que tem uma tendência, tem alguns estudos que mostram que até 2050 esse número vai ser absurdamente maior, que são pessoas da terceira idade, né? Exatamente. Nós temos hoje pessoas com 80, 90 anos que estão circulando por aí, que são úteis para a sociedade, que são produtivas, né? Mas que têm limitações. Então, lá, por exemplo, nós vamos viajar agora, nos últimos dias, nós ficamos num hotel que era no piso superior. O degrau dessa escada desse hotel era um degrau acima de uma medida normal. Então, eu, por exemplo, já tenho 65 anos e tenho alguma dificuldade de mobilização, né, em função de um problema numa perna. Para que eu pudesse subir essa escada, era difícil, eu tinha uma dificuldade maior. Né? Então, as pessoas com mais idade, elas precisam também estar nessa ideia do desenho universal. Exato. Então, a gente tem que começar a prever que as obras públicas, as obras de forma geral, elas têm que atender à necessidade desse público, né? Que é um público hoje muito seletivo, né? Um público que escolhe, que sabe o que quer, né? Não se contenta com pouca coisa. Trabalhar a questão do turismo, né? O turismo receptivo, o turismo inclusivo. Isso tudo está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Vou dar 13.146, que já iniciou em janeiro de 2016. Né? A lei 13.146, né, que foi publicada em 2015, né, que era para entrou em vigor em janeiro de 2016, né, e que ali vários artigos eles necessitam de regulamentação, né?
né? Muitos deles com um prazo máximo de 2 anos, né? Perfeito. E hoje nós já temos 2022, né? E 2023, né? 2023, né? Janeiro, e não foi regulamentado ainda, professor. É verdade. Então, 5 anos se passaram. 2016 para 2, seria 7, então 7 anos. 7 anos e pouco. 7 anos já, exatamente 7 anos. Estamos em janeiro agora, 7 anos. Isso, né? Mas a gente diz isso, né? Toda a legislação, a legislação, sei lá, eu vou usar uma expressão que não é mais correta aqui, né? Mas é a letra morta que alguns chamam, né? Se ela não adianta você ter a legislação se ela não é implementada. Sim, e para ser implementada, a sociedade tem que conhecer isso também, né? Sim. Porque você é uma pessoa completamente fora desse padrão da pessoa cega, né, Valdeir? Por todas as atividades que você desenvolve ao longo da sua vida, nos últimos anos da sua vida, desde dessa questão. Mas certamente tem um conjunto enorme de pessoas cegas hoje que sequer sabe que isso existe. Exato. Né? Sim. Porque são aquelas que nós chamamos de apartadas, são pessoas que estão fora da sociedade de alguma forma, que ficam em casa, num quarto, se deslocam no máximo até uma mesa, até um banho, né? Não sai desse meio. Então, a lei, ela passa, de fato, a ter a sua importância na medida em que a sociedade tem a informação e, ao ter a informação, ela vai brigar para que isso seja, de fato, implementado. E aí tem um conjunto de tecnologias assistivas que também estão disponíveis, né? E que tem uma relação, porque elas são tecnologias comerciais, são produzidas, né? Por exemplo, você tem uma bengala mais tradicional. Sim. Se você tivesse uma bengala com sensor, com diferentes sensores, o custo é muito maior. Sim, exatamente. Então, nem todos têm acessível. Mas o custo ele é grande quando a demanda é pequena. Né? Exato. Eu vou dar um exemplo aqui para que quem acompanha possa entender. Eu estou aqui próximo de um celular meu, que é um celular normal, mas um celular mais de ponta, sei lá, hoje estaria 5, 6 mil reais. Exatamente. O iPhone, por exemplo, o deficiente visual, né, total, cego, né, hoje o que tem de mais avançado na questão de tecnologia assistiva são os smartphones da Apple, que é o iPhone, né? E o que acontece com isso? Eu tenho um iPhone já mais antiguinho, né? Mas ele já, muitas coisas ele já não contempla, porque as atualizações vão acontecendo e esses mais antigos já não recebem essas atualizações. Então o que acontece? Se eu quero ter um acesso pleno a esse smartphone, eu preciso comprar um atual. E esse atual ele custa alto, um preço caríssimo. Né? Perfeito. Mas vamos considerar, além disso, né? Vamos considerar assim para o uso normal, uso geral, vamos chamar. Sim. Um smartphone que é lançado hoje a 6 mil reais, em um ano, ele custa quanto? 6 mil reais ainda? Não, ele custa bem menos. Sim. Por quê? Porque esse custo inicial é o custo da pesquisa, né? Do desenvolvimento da pesquisa, é P&D. Isso vale para as tecnologias assistivas também. As tecnologias assistivas, elas não têm uma diferença tão grande de preço assim em um ano, porque a procura por elas é pequena. Então, o custo da engenharia, o custo do projeto, o custo do P&D, ele demora muito mais tempo para ser diluído. Exatamente. Então, como você não divulga essas tecnologias, e elas teriam que ser subsidiadas, né? Ou talvez até alguns programas de entrega aí delas, elas acabam custando muito caro e inviabilizam o uso, né? Então, as tecnologias, eu sempre comento isso lá, porque como eu trabalho muito com pesquisa, né? Muito com os alunos, eu sempre digo para os alunos de que, a princípio, eu considero que todas as necessidades da humanidade existe pesquisa sobre isso. Sim. Agora, elas estão disponíveis para a sociedade? Não. É um percentual muito pequeno que tem disponível. Agora, há poucos dias eu ouvia uma vacina de uma criança aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou dizer o valor aqui, mas eu vou dizer o valor errado, eu não sei. Mas era assim, era uma vacina que custava, sei lá, 3, 4 milhões de reais. Né? Imagina uma vacina nesse valor. Por quê? Porque tem muitos anos de pesquisa, muito custo para pesquisa e tem
pouca demanda. Então ela continua um valor altíssimo, né? Absurdamente alto. Quanto menos pessoas tiver acesso a essas possibilidades, esses custos vão demorar mais para se diluir, né? E eles vão permanecer por mais tempo com aquele custo alto, né? É procura, né? A procura por esse e a tecnologia. Então, quanto menor for a procura, a tendência desse custo ser maior também. Mais longo o tempo de preço alto, né? Perfeito. E esses espaços, que nem você está propiciando aqui, Valdeir, são espaços também para a gente poder compartilhar um pouco essas informações, né? Exato. Porque, de alguma forma, pelas atividades que a gente desenvolve, né? Lá na Fundação Liberato, eu ajudei muito na construção lá dos seminários de inclusão e diversidade. A Prefeitura de Novo Hamburgo também, eu ajudei muito lá, contribuí, fazia parte do grupo que a gente propôs um projeto que era de curtas metragens de inclusão e diversidade, né? E ela continua até hoje, né? Outro dia eu ouvi uma matéria sobre isso, né, Valdeir? Como é que a gente leva 80 crianças cegas da rede municipal da região ali para ir no shopping assistir um filme, né? Exatamente. Primeiro, um cego para ir no shopping é algo, eu diria, raríssimo, né? É o que você vai fazer, Valdeir, no shopping, né? Fazer o quê, né? Só usar o ar-condicionado lá, né? Porque as vitrines não são acessíveis, né? Às vezes o próprio deslocamento não é acessível ali. Mas lá, a Prefeitura de Novo Hamburgo, com esse programa que é curtas-metragens de inclusão e diversidade, em São Leopoldo também tem, que é o Cine Capilé, que ele chama, que é um programa também, que é um pouco mais amplo só do que as pessoas cegas, né? Então tu leva para assistir curtas. Eu assisti mais de uma edição dos curtas de inclusão lá da Prefeitura de Novo Hamburgo, com alunos cegos, porque aí tem então aquilo que nós chamamos bem no início aqui, que é a audiodescrição. Então assistem a cena e vai descrevendo a cena. E como vocês têm uma sensibilidade muito maior do que a minha, por exemplo, vocês conseguem ter uma boa interpretação daquele cenário, daquele roteiro que está ali, né? Professor, e agora entrando um pouquinho aqui na sua área, né, de atuação hoje, né, que é uma área de formação de professores, eu lhe pergunto assim, como que você tem percebido os avanços da questão das tecnologias assistivas nas escolas, nas salas de aula hoje? Perfeito. Primeiro eu trabalho com um grupo de professores que já trabalham com a ideia de fazer pesquisa, né? Então isso já é um grupo bem seleto ali, né? E aí o que a gente vê é que os alunos têm demandas para isso, né? E essas demandas, inclusive, elas podem ser numa área que talvez a gente até nem tenha se dado conta nesse momento que nós dois aqui, mas que também faz parte da inclusão, que era, agora eu não me lembro de qual é o município, eu acho que é do município de São Sebastião do Caí, Valdeir. Olha que interessante, né? E que também é inclusão. Uma escola municipal de São Sebastião do Caí, ela recebeu alunos de uma família que vieram da Venezuela. Sim. E aí, uma das meninas não falava português, ela falava espanhol. Olha, talvez nós dois nunca tenhamos pensado na inclusão também da linguagem, das comunicações, né? Mas isso também é inclusão. Então, todo o trabalho de pesquisa que os alunos fizeram, alunos de 3º, 4º ano fundamental, alunos aí com 8, 9, 10 anos de idade no máximo, o trabalho de pesquisa era sobre a questão da língua, como fazer com que essa menina pudesse ser incluída na turma, porque num primeiro momento, nem a brincadeira ela gostava de ir, porque os alunos não entendiam o espanhol e ela não entendia o português. Isso também é exclusão. Exatamente. Né? E aí a gente percebe, um outro projeto que eu vi também, era de um aluno cadeirante, eu não lembro de que escola foi agora. Então os alunos desenvolveram todo um trabalho de pesquisa em relação à acessibilidade de um cadeirante na escola. Olha que interessante. O que a professora fez? A professora conseguiu uma cadeira de roda e fez com que alguns alunos,
se colocasse no portão da escola, eles tinham que sentar na cadeira de roda e eles tinham que tentar ir até a sala de aula. Nenhum deles conseguiu. Então, olha como é que é, né? Então, você trabalha a pesquisa a partir disso. Essa escola, que é uma escola acho que era de Parobé, o que eles fizeram com o projeto? Quando eles concluíram o projeto, trabalhando na questão da acessibilidade, eles apresentaram o projeto para o prefeito municipal. Então, no sentido de alertar, né, é se colocar no lugar do outro. O Sadi, que é lá de São Leopoldo, né, que é um amigo comum nosso aqui, Sim. O Sadi usou uma vez, há muitos anos atrás, uma frase comigo, ele disse para mim essa frase e eu jamais esqueci essa frase, e quando eu tenho oportunidade eu sempre falo sobre isso, né? Eu falei várias coisas aqui sobre pessoas com deficiência, mas o ideal é dizer o seguinte, a frase que o Sadi usou era assim: não fale de nós sem nós. Exato. Então, eu não posso falar de um cego sem que o Valdair esteja próximo, porque eu vou falar de algo que eu não conheço, né? Eu vou falar do cadeirante, eu tenho que consultar, conversar com um cadeirante. Eu não posso imaginar o que é, né? Um surdo, a mesma coisa. Exato. Porque às vezes nós temos uma ideia errada de que nós dominamos esse sistema. Não, eu não domino esse sistema. Eu li, eu preciso estudar, porque eu tenho essas demandas, elas surgem muito, Valdeir. A questão da bengala lá, a bengala com sensores, eu orientei um primeiro projeto de pesquisa que a gente chamava de Morcego, era o nome do projeto, né, que era a ideia então dos sensores ali, em 1999. Olha só, são 24 anos, né? Eu ainda encontro alguns projetos por aí que trabalham com sensores ainda, com bengalas, com diferentes sensores, hoje usando os microcontroladores aí, os Arduinos, outros controladores, né, que facilita a vida das pessoas. Mas a ideia central sempre é esta, não fale de nós sem nós. Sem a nossa participação. Professor Breno, nós estamos chegando ao final aqui, o nosso espaço não foi suficiente para a gente avançar mais na questão das tecnologias assistivas e as possibilidades, e eu vou deixar o convite que é você para a gente continuar esse papo aqui em outro programa, para a gente ampliar um pouquinho mais, se for possível, né, se você tiver. Com certeza. Que olha, como a gente tem coisa para conversar, né, professor? É verdade, porque, como eu disse antes, né, tem uma demanda muito reprimida. E aí, poxa, se a gente tem um espaço privilegiado como este, né, que a TV Mon HD possa nos oferecer, a gente não pode desperdiçar, né? Aí tem uma segunda frase que eu costumo usar com alguma frequência também, é a seguinte: será que nós temos o direito de não participar de um programa como este para poder fazer divulgação? Sim. Né? Acho que eu não tenho esse direito, acho que eu tenho que me colocar à disposição, dentro das nossas agendas, é claro, dentro da disponibilidade, mas com certeza me colocar à disposição aqui, parabenizar novamente a TV, te parabenizar, Valdair, dizer da alegria de estar contigo aqui, né? Te desejar aí um feliz 2023 e obrigado. Até um próximo programa. Obrigado, professor Breno, obrigado a você que esteve aqui com a gente, nos acompanhando. Convido a você que permaneça aí na programação da TV Mon HD, e nós voltamos semana que vem com o programa Diversidade e Inclusão. Um abraço a todos e até semana que vem.